Crime chocante na região serrana do estado. 3 moradores em situação de rua foram assassinados enquanto dormiam. E a mão leve ataca até caixinha de doação de Natal. O homem chega de mansinho e rouba o dinheiro doado aos funcionários da lotérica. As badaladas da discórdia. Morador de Guarapari diz que não é contra o sino da igreja. Ele quer apenas que o toque seja mais baixo. Mas o padre não gostou não, tá bem chateado com essa história. Começou o pagamento do Auxílio Brasil, que ficou no lugar do Bolsa Família. Tá tudo certo aí com seu cadastro? O TN1 traz orientações sobre o benefício. O TN1 traz também informações importantes sobre a Covid. Quem recebeu a vacina da Janssen, que era de dose única, vai precisar de reforço. E o TN1 te mostra ainda o trabalho do Jonathan. Ele tem 15 anos e um baita talento para a arte. Já tem famoso de olho nos desenhos do Capixaba. Olha só, gente, o TN1 começa com um caso muito chocante. 3 moradores em situação de rua foram assassinados na cidade de Marechal Floriano, região serrana do estado. Pois é, já vamos chamar a repórter Suzy Faria, que tem todos os detalhes. Ô Suzy, a polícia já tem alguma linha de investigação para esse crime? Já tem imagens aí de suspeitos? Como é que está essa situação? Bom dia, George. Bom dia, Bruna e amigos do TN. Eu estou aqui em frente ao DML, onde os parentes, vão vir reconhecer esses corpos. Inclusive, estou com parentes de uma das vítimas. Com relação à pergunta que você fez, George, sobre qual teria sido a motivação, bem, eu fiquei sabendo que a motivação pode ter sido vingança. Isso mesmo. Parece que as pessoas que foram assassinadas teriam espancado um outro andarilho. Essa é a principal vertente, de que ele teria voltado ali e pego os 3, atirado nos 3, para poder se vingar. Não se sabe ainda se essa pessoa que teria feito isso, essa é uma das hipóteses, estaria acompanhado de alguém ou não. Como você mesmo mencionou aí no início, a polícia lá de cima, de Marechal Floriano, Domingos Martins, está buscando imagens para poder confirmar aí quem são essas pessoas e também entender, localizar, identificar, enfim. Essa é a principal hipótese do crime. Não significa que pode ter acontecido isso. Por quê? Porque o que aconteceu de forma mais recente aí, que poderia justificar esse crime, teria sido essa briga e esse espancamento de um outro andarilho, George. Agora, detalhes mesmo, a gente vai conhecer nesse minuto na matéria do nosso colega Yuri Demoné, que foi ontem a Marechal e traz mais detalhes sobre o crime que chocou a cidade. Vamos acompanhar. As 3 vítimas foram mortas com tiros na cabeça. Os corpos dos moradores em situação de rua estavam enrolados em cobertores às margens do rio Jucu, no centro de Marechal Floriano. As vítimas viviam embaixo da ponte e pareciam estar dormindo quando foram assassinadas. Foi um outro morador de rua quem encontrou os corpos na tarde desta terça-feira. Aí hoje o rapaz chegou e falou que tinha acontecido um fato, entendeu? Que tinha morrido. Aí eu vim com a minha esposa pra cá pra dar uma olhada. Eu olhei e fiquei aterrorizado. Não olhei assim, eu falei assim, eu chamei ela, falei, não toca em nada não. Vamos embora, porque não pode botar a mão. Entendeu? Aí nós pegamos, subimos e paramos lá. Aí depois a viatura chegou lá e perguntou, o que está acontecendo, não sei o que, tal. Eu falei assim, eu não sei. Só sei que passou uns caras numa caminhonete e tal, e parou perto da gente, ficou olhando e tal. A ponte onde o crime aconteceu fica na BR-262. Entre os mortos estão um casal e um outro homem que, segundo moradores, aparentam ter de 35 a 50 anos. Moradores contaram que as 3 vítimas eram bem conhecidas aqui na cidade. Eles viviam pelas ruas vendendo doces, balas e também catando latinhas e ferro velho. Mas ninguém relatou nenhum tipo de problema ou comportamento agressivo que pudessem ter provocado os assassinatos. Sempre estava coletando uma lata, um negócio, uma latinha. Ele sempre ficava coletando ali lixo, alguma coisa. Tranquila.
A Polícia Civil foi acionada e até nossa equipe deixar o local, as vítimas não foram identificadas. De acordo com um dos policiais, os moradores de rua podem ter sido assassinados durante a madrugada de segunda para terça-feira. O mau cheiro dos corpos já era sentido pelos peritos. O caso chamou a atenção na cidade, mas ninguém soube informar o que pode ter acontecido. Esse homem, que também é morador de rua, relata a tensão que é viver assim. Eu praticamente não durmo. Eu passo a noite toda acordado, só vigiando, né? Aí eu durmo mais ou menos de manhã um pouquinho, mas aí a gente fica assim, um vigiando o outro, entendeu? Por medo. Esses homicídios aconteceram em Marechal Floriano ontem à noite, né, no finalzinho aí da tarde, início da noite. Levou 2 homens e uma mulher. Um desses homens já foi identificado, é Jonilson Rez, de 40 anos de idade. Eu estou aqui do lado do irmão dele, o seu Edson Rez, que é padeiro e veio aqui, ele é morador agora aqui da Grande Vitória, e veio reconhecer o corpo do irmão. Seu Edson, é realmente o seu irmão? Quer dizer, tem todas as características de pode ser ele? Então, a gente já está ali com os documentos dele, né? Então pode ser que seja o meu irmão. Uhum. E peço que o Senhor venha abençoar, né? Levar ele em paz, né? E que a justiça seja feita, né? A gente está assim, muito triste com a situação, né? Porque o ser humano morrer dessa forma não merece para ninguém, então... E ele ficava na rua há muito tempo, o que ele fazia antes, o que o levou a ir para a rua? Então, ele trabalhava na roça, né, lavrador, então aí ele bebia, né, aí queria essa vida de ir para a rua, né, mamãe dava conselho, a gente que era irmão dava conselho, aí ele preferiu essa vida de andarilho, né, morar debaixo da ponte lá. Quanto tempo ele já estava nessa vida? Devia ter uns 8 meses por aí. Ele saiu de casa para morar na rua? Para morar na rua. Ele tinha um lugarzinho para ficar junto com a sua mãe, acompanhando? Morava com a minha mãe, tudo. Minha mãe deu casa para ele morar. O meu padrasto arrumou o trabalho para ele. Só que ele abandonou tudo, quis essa vida. E a família já tem alguma ideia do que pode ter acontecido para levar à morte do seu Jonilson? Então, até então eu não sei de nada, o porquê, né? Então, a gente está sem saber, por enquanto, né? Como é que está a família lá com toda essa história? O senhor já conversou com outros parentes? A gente está se falando só por telefone, né? Então, minha mãe está bastante abalada, meus irmãos também. É muito triste, né, saber de uma notícia assim. Não desejo para ninguém. E o senhor que está morando aqui, coube essa árdua tarefa de vir reconhecer, né? Isso, aí minha mãe pediu para mim que eu viesse aqui reconhecer o corpo, né? E depois eu vou lhe ver, mas tudo indica que seja ele, sim. Pois é, George, Bruna, a questão é a seguinte, ele já está até com o documento aqui nas mãos, já pegou todos os dados. Daqui o seu Edson vai até a divisão de homicídios, onde vai prestar um depoimento, né? Para fazer a liberação do corpo do irmão Jonilson, que deve seguir ainda hoje para Marechal, seu Edson? Isso, vai para Marechal e eu não sei dizer se vai para Garrafão, que seria o sepultamento, né? Mas até então eu sei que vai para Marechal. Mas ele deve fazer o velório lá e depois seguir para o cemitério de Garrafão? De Garrafão, exato. Bem, seu Edson, a gente lamenta o que aconteceu, os nossos sentimentos aí da nossa equipe, Obrigado. lá do nosso jornal, com relação a isso, e vamos ficar atentos, né, para saber o desfecho. Se essa informação de que poderia ter sido um crime de vingança realmente vai se confirmar ou não. Como vocês ouviram aí na matéria do Yuri, ainda tem essa desconfiança de um carro que passa, para, olha. Enfim, agora está nas mãos da polícia desvendar esse mistério e o motivo que levou à morte de 3 pessoas. Como eu disse lá no início, o seu Jonilson, a família está aqui para identificá-lo, que vai acontecer daqui a pouco, mas o outro homem e a mulher que também foram assassinados ainda permanecem no DML sem identificação. É com vocês aí no estúdio, George e Bruna. Ô Suzy, o governador Renato Casagrande também se posicionou sobre esse assunto, né? Sim, ele colocou uma informação ali no Twitter dele,
em que ele lamenta um fato como esse triplo homicídio que aconteceu em Marechal Floriano, e ainda informa que a polícia, né, todo o aparato de segurança, está em campo para investigar essas mortes, né? O governador Renato Casagrande lamentou no Twitter o que aconteceu em Marechal Floriano, George. Chama de barbárie, né? O que realmente é uma crueldade sem tamanho aí o que foi feito com essas 3 pessoas. Suzy, obrigada, tá, pelas informações. Mande aí também o nosso abraço, nossos sentimentos para esse irmão que está nessa difícil missão aí. E realmente a gente deseja que esse crime seja desvendado o quanto antes. Daqui a pouquinho, minha amiga, você está de volta com mais notícias policiais, tá? Olha só, gente, época de Natal, de solidariedade, só que não. Olha só essa história que a gente vai contar agora. Sabe aquelas caixinhas que os funcionários normalmente colocam ali no balcão do comércio para nessa época arrecadar, né, gente, um dinheirinho extra, 13º? Pois é, gente, até essas caixinhas estão sendo alvos. Olha, na Serra teve caixinha que foi arrombada, isso mesmo. Todo o dinheiro foi levado, mas não foi só isso não. Teve, gente, até caixa roubada pelo suspeito. Botou embaixo da roupa e levou a caixa cheia de dinheiro. Tudo isso aconteceu numa casa lotérica. Vamos ver. Um homem se aproxima do guichê, enquanto um amigo é atendido pela funcionária. Disfarçadamente, ele força a tampa da caixinha de Natal com as doações em dinheiro e pega as notas que estavam lá dentro. Não satisfeito, nesse outro vídeo, mostra ele em uma agência ao lado da casa lotérica. Ele enfia a mão na caixa de doações e também pega todo o dinheiro que está nela. Dá uma checada no ambiente e pega a outra caixinha. Coloca embaixo da blusa e sai do local. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança dessas agências, que ficam na Serra Sede. Nem a ação solidária passou ilesa do bandido. A gente sempre tem todo ano, né? Acontece a Mega da Virada e a gente sempre arrecada as latinhas, a gente coloca de Natal pra gente estar entre a gente, dividindo, fazendo algo como se fosse algo extra, né? E aí a gente faz todo ano, a gente coloca, só que o que aconteceu nunca tinha acontecido antes. O caso aconteceu no sábado, mas as funcionárias da Casa Lotérica e do Banesfácio só descobriram que foram roubadas na terça-feira, depois de retornarem do feriado e verem que as caixinhas estavam praticamente vazias das doações. Quando foram olhar as câmeras de segurança, viram o que tinha acontecido. E foi na hora que a gente sentiu falta. E a caixinha que ele levou no caso, a gente falou, ai, cadê a caixinha? Foi na hora que a gente foi olhar nas câmeras, né, e que a gente viu o que ele fez. Agora, preocupadas com o roubo, estão até sem jeito de pedir novas doações. Na hora de pedir agora, né, de falar, ajuda aí com o Natal, a gente já fica assim. E agora, a gente perde ou não? Porque a gente nunca imaginamos, né, algo desse tipo. E o espírito de Natal, hein? Vai para onde? Olha só, as vítimas resolveram não registrar boletim de ocorrência por enquanto, mas a polícia pede que isso seja feito o quanto antes para que o suspeito seja aí identificado. A gente está vendo o suspeito nas imagens. Se você também tiver uma denúncia aí para fazer, né, sobre quem é esse homem, onde ele está, ligue para o Disque Denúncia 181. Ainda dá tempo dele voltar com o espírito natalino, Quem né? sabe, né? É só devolver todo o material, pedir desculpa e pronto, né? Verdade, Natal dá para perdoar. Nem tudo está perdido. Gente, vamos falar agora de uma polêmica em Guarapari. E o motivo dessa polêmica nós vamos ouvir agora. Sino batendo, mas ele não está batendo só uma vez não, né? Ele bate 6 vezes, 6 da manhã, 9, 3, meio-dia, 3 e 6 da tarde. E as badaladas duram aí um tempinho considerável, né? Não são 3 badaladas ou 2, realmente... 1 minuto. É, 1 minuto. 1 minuto de badalada. Tá dando polêmica lá em Guarapari, porque entraram na justiça, né, Bruna? Exatamente. Um morador, gente, que é vizinho... Como é o nome da paróquia, Jorge? Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Essa igreja super bonita, que fica ali próximo ali à ponte de Guarapari. Pois é, um morador que é vizinho entrou na justiça contra o barulho das badaladas do sino. Ele está alegando que o volume das batidas é realmente muito alto.
estaria acima do permitido. Inclusive, né, as primeiras informações, elas davam conta de que o morador teria processado o padre. O portal Tribuna Online escutou familiares que falaram, olha, não, na verdade, ele entrou aí com um pedido do Ministério Público para que seja feita a averiguação realmente, né, aos órgãos competentes, para saber se o volume está dentro do que é permitido ou não. Pois é, isso gerou uma discussão danada, né? O padre, você está vendo aí, na própria missa, ele abordou esse assunto com os fiéis e o nosso repórter Vitor Zucolotti foi conferir de perto essa situação que a gente vai ver agora. Um ritual religioso seguido há 2000 anos. O badalar dos sinos na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no centro de Guarapari, segue a tradição 5 vezes ao dia. São as chamadas horas canônicas, que servem de diretriz para as orações dos fiéis. Mas o morador se incomodou com o toque dos sinos e entrou na justiça contra o padre. O pároco desabafou durante a missa de domingo. Eu estou sendo processado aqui em Guarapari, fico até sem voz, por uma coisa que para mim não precisava nem ser discutida. Eu estou sendo processado por causa do sino da igreja, porque está incomodando. Sinceramente, eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade muito complicada. 2000 anos os sinos tocam. Eu vou a várias cidades no mundo inteiro, já viajei para muitos lugares e sempre vi sino de igreja tocando. Moradores e fiéis receberam a notícia com surpresa. A Maria Isabel mora em frente à igreja. Ela nem é católica e disse que o som nunca incomodou. Nos faz lembrar o quê? De agradecer, de pedir, de louvar a Deus. Não é isso? Não existe religião que tenha que ser massacrada por fato de um simples sino tocar 4 vezes ao dia. O padre Diego Carvalho afirmou que nunca tinha visto tal reclamação, que ele poderia silenciar os sinos, mas que esse tipo de atitude poderia abrir precedentes para várias questões. Então, só para partilhar com vocês essa minha dor, porque isso torna uma dor. Se eu tiver que tirar o sino da matriz do centro, eu não fico nessa cidade. Porque é uma cidade que cala o sino da igreja, ela sinceramente já precisa rever toda a sua estrutura de igreja. Porque começa assim, é sino, daqui um dia vocês que estão aí fora não vão poder sentar, porque vai ter gente fazendo abaixo-assinado e processando que vocês estão sentando na praça. E aí vai sentir que sentar na praça é uma afronta. Depois de toda essa confusão, a equipe do jornal A Tribuna conseguiu falar com um denunciante. Ele afirmou que tudo não passou de um mal-entendido. Ele não pediu o fim dos sinos, não. Ele pediu que um órgão competente faça a medição dos decibéis para saber se o volume, se a altura está adequada. Polêmico, né? Divide Bastante. aí opiniões. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar o que o padre publicou também em uma rede social da paróquia. A gente tem aí essa publicação, se a gente conseguisse colocar aqui para a gente ler, está repercutindo bastante. Ele fez um texto, né, falando que como pároco da paróquia, né, ele esteve sempre presente em todos os setores, né, da sociedade de Guarapari, sempre ajudou em várias coisas lá na cidade, e aí ele está falando que se os sinos estão com os decibéis acima do permitido, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a igreja vai tomar providências, vai acionar a empresa responsável pela manutenção do mesmo. Então aí ele informa também, como é de conhecimento de todos, os sinos tocam aí, ó, às 6 da manhã, 6 da manhã é bem cedo, hein? 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e às 18 horas. Ele explica o porquê desses horários. Pois é, e durante a missa também, o padre conversou diretamente com os fiéis, né? E ele chegou a ter uma fala, assim, um pouco mais polêmica também, que repercute bastante nas redes sociais. Vamos ouvir essa parte aí que o padre disse na missa, né? Eu tenho tentado ser santo, sabe? Mas tentado mesmo. Eu me confesso, eu rezo, eu faço tudo. Mas eu vou dizer para vocês que no caminho da santidade me aparecem umas almas que são difíceis. Eu nasci em Santa Maria Madalena, terra de Dercy. Madalena é terra de gente briguenta. Eu passo de tudo para não ser briguento. E olha que eu sou atacado, vocês me conhecem há 4 anos já. Vou dizer para vocês, eu dou um boi para não entrar numa briga.
mas depois eu dou uma boiada para não sair dela. Pois é, o padre não parou por aí não, tá? Ele disse ainda que se tiver que parar com o sino, com as badaladas lá em Guarapari, vai ter que parar em todos os outros lugares. Vamos ouvir. Eu só quero que a justiça seja feita. Se o sino de Guarapari tiver que ser desligado, nós vamos ter que calar o sino de todos os lugares. Porque a lei é igual para todos, pelo menos é isso que diz a Constituição. Então, se for para seguir à risca a Constituição, será igual para todos. Rezem para Deus dar paciência e que a pessoa que fez isso, que ela tenha barulhos de sino na cabeça dela, sabe? Porque só para poder calmar, né, a pessoa. Eu, na época, eu ia botar o sino para tocar e musiquinha de Nossa Senhora. Por que eu não coloquei? Ah, meu Deus, o Senhor esteja convosco. Olha só, tem gente, muitos amigos do TN participando, dizendo assim, ó, esse morador que está reclamando do sino da Igreja Católica está equivocado quanto ao barulho do sino, que não chega a 84 decibéis de barulho. Manda esse morador mudar de local se ele está se sentindo incomodado. E várias pessoas também falando para mudar de local. Tem mais opinião aí? Tem sim, a Alina mandou, olha, não sei o que esse padre está querendo. Será que ele é surdo? Será que ele tem que ver que as pessoas trabalham até tarde, muitas chegam em casa de madrugada? Tudo bem, o padre tem que procurar o direito dele, se é que ele tem, mas aí a Alina está colocando também a opinião dela, os outros dois lados. Muitas mensagens chegando aqui, um outro amigo do TN falando que isso é o fim, agora querem tirar os sinos da igreja. Como é que pode? Pois é, olha, a gente também foi ouvir um advogado, gente, que falou sobre esse assunto, né? Pode ou não pode? Qual é o volume que tem que ter esse sino para não incomodar? Que leis podem ser usadas a favor ou contra? Vamos ouvir o advogado. A Constituição Federal garante a liberdade individual de cada indivíduo. No entanto, ela garante e determina que devem ser respeitados os direitos às liberdades religiosas. Junto com essas liberdades religiosas, também estão os credos, estão as práticas, os usos e os costumes, bem como as tradições. E o tocar do sino faz parte das tradições católicas, voltadas para a Igreja Católica. Só haverá qualquer ato ilícito quando houver ofensa a alguma lei, seja federal, estadual ou local. E em se tratando de sonorização, só haverá ato ilícito quando essa sonorização for superior ao permitido pelo poder público local. E neste caso, é necessário que a prefeitura, por algum de seus órgãos, vá até a instituição e faça a medição daquele barulho emitido pelo sino. Pois é, Bruno, eu também liguei mais cedo lá para a paróquia para tentar falar com o padre sobre toda essa repercussão, mas ainda não tive retorno, estou aguardando aqui a resposta dele. Olha só, os amigos do TN estão participando aqui, a Jéssica está falando que é moradora de Guarapari, o sino tira mais o barulho do que o carnaval. Aliás, ela escreveu um pouco confusa aqui, mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela está falando que do carnaval ninguém reclama, mas que do sino estão reclamando. É a Jéssica, moradora de Guarapari, que está dando a opinião dela aqui. E muita gente falando, tem um morador aqui falando, olha, essa história do sino também serve para o aeroporto aqui de Vitória, porque eu moro do lado e é uma barulhada danada. Muita gente aqui falando dos bares abertos, que ninguém reclama, dos barulhos também. E aí, por que vai reclamar do barulho do sino da igreja, que a história é um absurdo? Aí o outro moço falando aqui que realmente já entra a questão de religião. E aí é polêmico, né, gente? E tem também agora o Ministério Público já está em ação junto com a Prefeitura de Guarapari. Ó. O Ministério Público diz que foi procurado pelo morador depois de não ter um retorno da Prefeitura. Primeiro o morador foi tentar resolver na Prefeitura. O Ministério Público esclareceu que gostaria que fosse feita a medição dos decibéis do toque do sino somente das 6 da manhã, que é o horário mais cedo aí. O município tem 15 dias para responder essa solicitação do Ministério Público, mas olha só, tem previsão de protesto também por causa disso, desse pedido, hein? Os fiéis da igreja lá pretendem fazer uma manifestação amanhã, amanhã à tarde, concentração no pátio da igreja, contra esse pedido para silenciar o sino da igreja lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari. Bruno. Rosa está aqui falando que mora em frente a uma igreja há mais de 30 anos e nunca se sentiu incomodada.
Outra moça aqui falando, a Kátia, olha gente, eu queria tanto ouvir o sino, não sou católica, mas tenho saudade de ouvir o sino porque remete à minha infância. Enfim, são diferentes opiniões, mas está aí, né? O Ministério Público vai entrar em ação, tem que ver o que está dentro da lei e o que não está dentro da lei nesse caso, né? Vamos seguir com o TN1, mas você pode continuar mandando sua participação, que daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto também. Gente, noite chuvosa, né? Hoje de manhã choveu pra caramba também, ontem foi volta para casa de feriado prolongado, muitos acidentes no trânsito, tá? Vamos ver. Na Serra, um caminhão-baú atingiu um carro de passeio e depois a fachada de uma loja. O carro branco ficou bem destruído. O acidente aconteceu em um cruzamento sinalizado. Ninguém ficou ferido. Já no bairro Universal, em Viana, mais um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio. O caminhão só parou no muro de uma casa, enquanto outro veículo ficou pendurado e atingiu o muro de um galpão. Já em Anchieta, um carro e uma caminhonete colidiram enquanto saíam de um posto de combustível. Um dos veículos foi parar na frente de uma padaria. Por sorte, não havia nenhum cliente no local. Olha, a PRF divulgou o balanço da Operação Proclamação da República. 2 pessoas morreram e 31 ficaram feridas em acidentes registrados nas BRs que cortam o Espírito Santo. Foram registradas 920 infrações por dirigir sob influência de álcool. E olha, ainda falando de acidentes, em Baixo Guandu, um carro perdeu o freio e caiu em uma ribanceira. No vídeo que foi feito por um morador, o veículo aparece já em cima do galpão de uma empresa. De acordo com testemunhas, o carro estava parado na ladeira sem ocupantes e o freio de mão não estaria bem puxado. Foi quando ele despencou do barranco. Imagem é forte, né? Mas felizmente ninguém se feriu. Agora a gente fala de mais uma fase da Operação Elétron, que desta vez encontrou fios irregulares, gente, em uma creche de Vila Velha. Que absurdo, né? Um material que causa risco de curto-circuito, de incêndio também, foi usado em unidades de saúde, condomínios na Grande Vitória e até em obras no interior do estado. Tá vendo esse fio aí? Parece de cobre, né? Mas é só revestido. O material mesmo é alumínio, que não pode ser utilizado de maneira alguma em instalações elétricas. Mas foi encontrado nessa casa em Aracruz, onde fios, disjuntores e a caixa de energia derreteram. Você viu no TN. E esse mesmo material foi achado numa creche em Vila Velha na última quinta-feira. O delegado à frente da Operação Elétron explicou o tamanho do problema. Muito provavelmente a causa do incêndio foi justamente a instalação desse material clandestino. Esse material é um material de alumínio, tanto ele não é permitido que esse material estava folheado, ou seja, para tentar enganar o consumidor, eles davam aquela folheada, passavam um pouco de cobre por fora, mas se a pessoa raspasse, ela conseguia ver que esse material é de alumínio. Com o avanço da operação, a polícia e o IPEM já descobriram que fios fora do padrão foram usados também na unidade de saúde e pronto atendimento de Flechal 2, em Cariacica, que já até suspendeu as atividades desde sexta-feira passada. Mas não para por aí. Irregularidades também foram confirmadas em um condomínio de Cariacica. O síndico recebeu o laudo hoje. Como também é morador, não faz ideia do que vai fazer a partir de agora. Então hoje eu sei que algumas coisas na minha residência eu vou ter que parar de usar. Tenho medo de viajar, deixar alguma coisa ligada. Então acaba criando esse risco, né? Esse medo. As reclamações e suspeitas de que os fios da empresa investigada estão sendo ou foram utilizados não param, chegam o tempo todo. Há empreendimento no interior do estado que teve a obra paralisada. É um empresário que está construindo casas e outros empreendimentos em Laranja da Terra, comprou 157 mil metros de fio, paralisou as obras quando teve acesso às reportagens e constatou-se que esses fios estão realmente irregulares. Até então a informação era de que fios produzidos entre 2018 e 2019 estavam fora dos padrões. Só que essa quarta fase da Operação Elétron também encontrou fios irregulares que foram produzidos entre 2016 e 2017, o que amplia a janela e, é claro, preocupa as autoridades. A Operação Elétron começou em agosto. As investigações apontam que os fios foram produzidos com materiais fora do padrão. As irregularidades podem gerar superaquecimento, curto-circuito e até incêndios. No mês passado, a Justiça determinou o sequestro de cerca de 10 milhões de reais do empresário dono da fábrica, que foi interditada na Serra. Agora, a polícia também confirmou que ele tentou atrapalhar as investigações. Houve uma tentativa de interferência do empresário quando ele estava solto
nas investigações, tanto na investigação de 2019, que já se encontrava na Justiça, como na investigação que iniciava na ADECOM. Nós representamos aí pedindo a prisão do empresário para que ele responda todo o procedimento preso. Os trabalhos seguem e até uma investigação paralela deve acontecer para saber se há mais envolvidos e também com relação a empreiteiras que utilizaram o material. Todas as situações irregulares já foram encaminhadas pelo IPEM ao Inmetro, que vai decidir se a empresa deixa de fato de funcionar. Olha só, sobre a creche no bairro Alecrim, em Vila Velha, a Prefeitura afirmou que, de forma preventiva, toda a fiação da marca investigada já vem sendo substituída desde o final de outubro. As aulas estão acontecendo remotamente para todos os alunos que estão matriculados na unidade de ensino. E como os amigos do TN1 acompanharam, por conta dessa insegurança na parte elétrica, o atendimento no posto de saúde de Flechal 2, em Cariacica, foi transferido para uma igreja. Pois é, o atendimento deveria ter começado, mas ainda não começou. Vamos lá para fora conversar com a repórter Vanessa Calmon para saber o que aconteceu, Vanessa. Cadê o atendimento para as pessoas que estão precisando aí de médico? Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, Bruno, o que aconteceu foi o seguinte. Desde sexta-feira, da última sexta-feira, quando a Polícia Civil determinou que a unidade de saúde fosse fechada por segurança dos funcionários e também dos pacientes, a Prefeitura, decidiu realocar ali na igreja presbiteriana, que fica inclusive na mesma rua do PA. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer pequenas manutenções, como, por exemplo, algumas instalações elétricas, algumas pinturas, alguns consertos. Então, isso acabou atrasando um pouco esse início. Isso porque, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde lá de Cariacica, depois que eles pintaram as paredes, como ontem acabou sendo um dia chuvoso, não deu tempo de secar, então eles não puderam fazer a mudança de todo o maquinário necessário para que o atendimento então começasse. Mas a promessa da Prefeitura é que esse atendimento retorne então amanhã. Bom, hoje eu estive lá na unidade básica de saúde, conversei com algumas pessoas. Infelizmente, muita gente ainda não estava sabendo que esse retorno não ia acontecer hoje, então acabou que muita gente foi lá e teve que voltar para casa. Vamos ver na reportagem. A consulta da Ilza com o clínico geral estava marcada para as 9. Ela chegou aqui na igreja no horário, com os exames em mãos, mas foi informada que não teria atendimento. Eles pediram para a gente estar voltando porque eles estão acertando as coisas, mas que a gente não vai ficar sem consulta. A Ivonete também não soube a tempo que o atendimento foi suspenso por mais um dia. Veio até a igreja com o marido, que tinha consulta com o oftalmologista, e teve que voltar para casa. Eu vim ontem e o posto ficou fechado mesmo, aí marcaram para hoje, eu estava vindo aqui e queria marcar hoje, entendeu? Aí marcar agora é para amanhã. Os atendimentos da Unidade Básica de Saúde de Flechal 2, em Cariacica, seriam retomados hoje na Igreja Presbiteriana do bairro. Mas as manutenções necessárias no local acabaram atrasando a retomada. A gente realizou algumas pinturas que, devido ao tempo, não secou, para a gente realizar a mudança. Então a gente está realizando a mudança no dia de hoje. Cerca de 100 pacientes estavam com consultas marcadas para esta terça e quarta-feira. Com a mudança terminando no dia de hoje, os atendimentos da Unidade Básica de Saúde devem ser retomados a partir de amanhã. Sendo assim, as consultas desses pacientes serão remarcadas para os próximos dias e também para a semana que vem. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ninguém vai ficar sem atendimento. A Unidade Básica de Saúde vai entrar em contato com as pessoas ao longo do dia de amanhã, de quinta e sexta, para fazer o reagendamento para os próximos dias. Entre os serviços oferecidos na UBS, a vacinação e a farmácia serão os únicos que não funcionarão aqui. Os pacientes devem procurar a unidade de Nova Canaã. A medida provisória ainda não tem prazo para terminar. A empresa responsável pela obra do prédio da saúde, que compreende a unidade básica e o pronto atendimento, ainda vai começar a troca de toda a fiação. Os serviços em ambos os locais foram interrompidos na última sexta-feira, depois de determinação da Polícia Civil. Em laudo, o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, confirmou que os fios usados na construção foram fornecidos pela empresa, que é alvo na Operação Elétron.
Bom, gente, sobre o funcionamento do PA, lá de Flechal 2, né? Como eu disse, o funcionamento, então, ele foi suspenso, mas nesse caso, como não é possível simplesmente transferir, né, um PA de local ou construir uma nova estrutura, então o atendimento de fato está suspenso e a informação para os moradores é que eles devem procurar o serviço de pronto atendimento de Alto Laje ou de Bela Vista ou então de Nova Rosa da Penha. Agora, gente, antes de devolver para vocês aí no estúdio, os moradores, eles entendem, né? Eu conversei com vários moradores hoje lá na região, eles entendem o que aconteceu, entendem que nesse momento é inseguro estar dentro da unidade básica de saúde ou então do PA, por isso, né, toda essa questão, eles disseram que vão aguardar esse reagendamento das consultas, mas a chateação é só porque essa obra, gente, desse prédio, onde ficam a unidade de saúde e o PA, ela demorou 8 anos para ficar pronta e com quase um ano de funcionamento, ela foi inaugurada no final do ano passado, então assim, com quase um ano de funcionamento acontece isso e agora eles têm que suspender o atendimento da unidade de saúde e do PA. Mas então agora as obras vão ser iniciadas de troca, né, de toda a fiação do prédio. A primeira informação que a gente tem aqui é uma obra que dura em torno de 60 dias para ficar pronta, mas que por enquanto ainda não tem prazo para começar. Qualquer novidade a gente traz aqui ao longo do TN1. Volto com vocês aí no estúdio. Demorando mais 8 anos, tá bom, né? Não, e ainda com fiação ruim, né? Pois é, população sempre no prejuízo. GCL Camargo está falando aqui, ó, sobre os fios de alumínio. Na minha casa já tivemos vários problemas elétricos por esse motivo, curtos e até início de incêndio. Realmente muito perigoso. Perigoso demais. Vanessa, obrigada, tá? Pelas informações. Olha, no sul do estado, 2 mulheres foram detidas com dinheiro falso. As suspeitas de 36 e 38 anos estavam com mais de R$2.000 em notas falsas. Elas estavam repassando dinheiro no comércio de Alegre. Uma das suspeitas acabou liberada depois de prestar depoimento. Disse à polícia que apenas transportou a outra mulher. No carro usado por elas foram encontradas várias sacolas com mercadorias compradas com notas falsas, além de muitos cartões bancários. As mulheres são de Cachoeiro de Itapemirim e apenas uma delas ficou presa após o flagrante aí da Polícia Federal. Agora, 12h33, gente, a tolerância no trânsito continua muito baixa, tá? Um motociclista e um motorista de um carro saíram na porrada na serra após uma discussão de trânsito. O condutor da moto reclamou que não tinha espaço no corredor e o bate-boca foi geral, até chegar na agressão física, e o caso foi parar na delegacia. A briga aconteceu na rua de acesso lateral à Avenida Eudes Scherer, a principal de Laranjeira. Era por volta das 6 horas da tarde de ontem. Um técnico de telecomunicações de 44 anos voltava para casa. O trânsito nesse desvio estava bem lento. O motorista contou que, por conta disso, o corredor entre os carros ficou bem estreito, irritando o motociclista, que deu um chute no veículo dele e quebrou o para-choque. Mais à frente, o motociclista parou e tirou satisfação com o motorista do carro e os dois começaram a brigar. O motorista levou a pior, vários golpes de capacete e, inclusive, a viseira acabou cortando o dedo dele. A confusão toda acabou indo parar na delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal, mas não passou disso. Um pouco de calma e paciência no trânsito poderiam ter evitado muitos transtornos, como a situação envolvendo uma zeladora e uma moradora de outro prédio. A falta de empatia levou a mulher a esfregar fezes do cachorro na fachada do edifício. Ela fez isso porque foi chamada a atenção pela zeladora, porque o cão tinha sujado o local que a mulher havia acabado de limpar. Ao invés de um pedido de desculpas, a mulher resolveu se vingar agindo de um modo irracional. E olha, a intolerância não para por aí, são muitos os casos. Em outubro de 2017, um outro caso que chocou a todos na época aconteceu também em Cariacica, levado pela intolerância. Foi em Vila Independência, onde uma briga entre vizinhos terminou em morte. Para se vingar de uma bofetada que levou do vizinho, a dona de casa jogou álcool e ateou fogo no caminhoneiro Paulo Lorenzoni, de 49 anos. O homem, com queimaduras graves, foi socorrido, mas dias depois morreu em decorrência dos ferimentos. As investigações serão feitas e os envolvidos serão chamados para depoimento.
Ô, gente, vamos falar agora de uma rotatória em Laranjeiras, na Serra, que está dando o maior problema. Quem está lá é o repórter Luciano Rosetti. Luciano, o que está acontecendo aí, hein? Pois é, meu amigo Jorge, Bruna, boa tarde a todos, amigo do TN também, boa tarde. Pois é, essa rotatória que você falou que fica aqui na Serra é a rotatória do Ó. Eu não queria fazer essa brincadeira, esse trocadilho não, mas aqui, ó, meu amigo, tá o Ó do Borogodó. Pedi pro meu amigo Nepomuceno mostrar aqui, ó, Alex. Olha só a dificuldade que os carros têm para passar aqui. São muitos buracos e eu digo para vocês que não é só essa região aqui não. Várias regiões daqui do entorno estão com as ruas aqui próximas à rotatória do Ó desse jeito, ó, cheia de buracos. Por aqui passam veículos de grande porte, carros de passeio, como a gente está mostrando agora, mas também passam veículos de porte grande, né? Tipo ônibus. O ônibus quase virou aqui agora há pouco, antes de entrar ao vivo, ele passou aqui com tudo, quase balançou tudo, quase que ele virou, né? O motorista reclamando aqui agora que tá um absurdo, e tá mesmo, né? Por aqui passam ambulâncias, veículos maiores, motos, bicicletas, e tá tudo desse jeito. As obras aqui, elas já duram há um bom tempo. E olha só que transtorno que causa aqui, ó, a dificuldade desse veículo maior que pertence a uma empresa, né, distribuidora. Olha a dificuldade que eles têm para passar aqui. Haja suspensão, meu amigo. Você, amigo do TN, que cuida do seu carro, você tem que buscar aí uma rota alternativa para passar aqui, viu? Porque haja suspensão, haja molas dos veículos para poder sustentar esse monte de buraco aqui. Repito, não é só nessa região não, viu? A gente, para chegar aqui, a gente passou por várias ruas até chegar nesse ponto e tudo desse jeito. Vamos tentar aqui vamos tentar agora falar aqui com o motorista que está passando aperto aqui, que a vida do motorista, meu amigo, não é fácil não. Ô amigo, só uma atençãozinha sua. Tá com pressa ali? Vamos lá, ele parou, vamos lá. Não parou não, ele seguiu reto, tá com pressa. Acontece, né? Não combinei, é assim que acontece mesmo. Mas olha só o que acontece com esse ônibus, com esse caminhão que está passando aí agora. São veículos de todo tamanho que passam por aqui a todo momento. A gente está aqui perto de Laranjeiras, aqui na Serra. É um local com muita área comercial, muitos veículos passam por aqui. Aqui é tudo muito movimentado. O Nepo está mostrando aí agora a obra na rotatória do Ó, que já dura meses, né? Então tá complicado. Todos os motoristas que passam aqui reclamam muito. Mais uma vez eu digo, olha só esse carro passando aqui agora, quase arrancou tudo, meu Deus. Haja suspensão, né, meu amigo? Vá em paz, porque aqui tá difícil. Paz aqui nessa região tá muito complicada. E eu tô aqui também com a nota da Prefeitura da Serra e eu vou ler agora para vocês. Ó, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Serviços, ela informa que a operação Tapa Buracos está em andamento e que foi intensificada em virtude da chuva. Esse é um outro ponto, né? Quando chove, piora. Olha só como é que fica. Ó, tá passando agora um caminhão, tem que parar, tem que calcular direitinho, porque se você desvia de um buraco, você cai em outro, não tem jeito não. E continuando a nota aqui, a Prefeitura continua destacando que a pavimentação da região é antiga e houve aí aumento do tráfego de veículos por conta da obra na rotatória. A previsão, com a estabilização do tempo, é que sejam feitos ao longo dessa semana os serviços por toda a cidade. E digo para vocês, ó, aliás, nem precisa falar mais nada, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Tá precisando e tá precisando mesmo, né? Direto do Ó do Borogodó, Luciano Rosetti para o TN1. Volto com vocês. Luciano, você vai ficar um pouquinho ainda aí no Ó do Borogodó, porque a gente está vendo aí uma nuvenzinha aí escura aí atrás de você e você tem informações sobre a previsão do tempo, né? Pois é, meu amigo, a previsão é para chover. Pedi para o Nepo mostrar aqui, ó. De um lado tem sol, mas do outro não. O tempo tá aí fechado, tá carrancudo, tá mal-humorado, ó. Lá pro lado de Vitória, pode ser que chova mesmo, viu? E a situação dos buracos aqui na Serra pode complicar, claro, né? Porque buraco e chuva não combinam. Buraco, chuva e obra, já viu, né? Vira, como eu disse agora há pouco, o Ó. E a gente está mostrando aqui mais um veículo de grande porte. Tá difícil, né, meu amigo? Balança tudo, né? Lá vem outro, e esses veículos grandes que passam por aqui, eles aumentam, claro, os buracos, né? Porque são veículos pesados que exercem muita pressão aí sobre o solo, muito peso, e acaba piorando o problema. Se a Prefeitura da Serra não resolver isso logo, essa situação vai continuar assim. Volto com vocês. Luciano, inacreditável, o caminhão quase tombando ali. Você já adiantou a previsão do tempo?
Obrigada, tá, meu amigo? E é o seguinte, gente, a chuva não para e o capixaba tem que se preparar para um resto de ano bem molhado, tá? Até o mês que vem, o estado deve ter chuvas acima da média. A previsão era de que o tempo ficasse mais carregado só no fim de semana, com a chegada de uma frente fria, mas a chuva está aparecendo todo dia, né? Não dá trégua. Ontem o temporal voltou a alagar ruas de Cobilândia em Vila Velha. Hoje cedo teve mais chuva e o motorista precisou aí reforçar a atenção no trânsito. Nesta quarta-feira, o tempo continua instável por causa da umidade vinda do mar. Previsão de chuva fraca e rápida em todas as regiões capixabas. Só não deve chover em parte da região noroeste, mas o tempo fica bem nublado. A gente viu ali imagens da reta do aeroporto, está tendo obra ali. Também. A reta do aeroporto bastante movimentada, é importante ficar atento, né? Isso aí. Olha, por conta das chuvas, a situação das ruas piorou, sabe aonde? Em Pontal das Garças, Vila Velha. Como as vias ainda não têm calçamento, o bairro está um lamaçal só. Vamos ver um vídeo que um amigo do TN mandou pra gente. É situação lastimável, né? Totalmente impossível trafegar, né? Uma avenida, uma situação como essa. Estão previstas novas chuvas no final de semana e por esse motivo, né? Por essa razão que a gente tem pleiteado junto com a prefeitura, né? Que refaça esse paliativo, que ele não tem condições. Senão nós vamos ficar nessa mesma agonia durante 2 anos até que o serviço de infraestrutura, né, termine aqui no bairro. Vejam bem também a situação da Canário, que é a alternativa que a gente tem, né, para poder sair. Olha só as condições que elas estão. Em obra, né, mais terminada, mas assim, não tem por onde fugir. É buraco, lama, não há como sair. Gente, quem mandou esse vídeo aí pra gente foi seu Jorge Luiz, e o Jorge também enviou uma foto de um ônibus do Transcol que ficou literalmente atolado no bairro por causa dessa lama. Olha a cena, tá? O nosso amigo Jorge diz que esse ônibus é da linha 652. É um circular que sai do terminal de Vila Velha e passa ali pela Avenida Darli Santos. Ele informou que o ônibus não está circulando mais por todo o bairro por causa das péssimas condições das ruas. Esse aí eu queria saber como é que os passageiros fizeram para sair, hein? Na lama. Pois Pisaram ali na lama. E na verdade não é só no ônibus não, né? Muitos ali acabam tendo que enfrentar também várias ruas cheias de lama no caminho para o ponto de ônibus, no caminho para o trabalho. Situação muito difícil aí para os moradores. Isso aí. Olha, de acordo com a prefeitura, equipes já estão no local aguardando a chegada do material que será usado no nivelamento das principais ruas do bairro. Será que vai resolver, Bruno? Não sei, levantar a mão para o céu e agradecer, que notícia boa, né? E como o Jorge, gente, mandou aí essa situação do bairro Pontal das Garças em Vila Velha, você também pode participar mandando para a gente sua denúncia, sua reclamação, seu pedido de ajuda. O número do WhatsApp é o 99792-2530. 99792-2530. Estou pensando ali, só nivelar não dá não, tem que colocar algum produto, né? Alguma brita ali, para que não volte a atolar de novo. Olha, sinal verde para o novo benefício do governo federal. O Auxílio Brasil chega para substituir o Bolsa Família. O pagamento começa hoje e aqui no estado vai atender mais de 200 mil famílias. Quem está com o cadastro do CadÚnico em dia e já recebia o Bolsa Família vai migrar direto. Quem não está tem que procurar o CRAS o quanto antes. Vamos ver. Seu Ademir está ansioso para botar o dinheiro no bolso. Já recebia o Bolsa Família, está no CadÚnico e agora é só esperar o pagamento. Esse auxílio que já terminou aí ajudou bastante, mas agora, infelizmente, tem que botar para Bolsa Família, né? E normalmente eu pego só, era R$90, né? Agora foi para 107. Estou esperando que vai aumentar um pouquinho para frente, né? Vila Velha tem quase 44.500 pessoas beneficiadas pelo antigo Bolsa Família. 41 mil estão inseridas no cadastro único, sendo apenas 26.229 famílias que estão com cadastro atualizado. Essas já vão entrar direto no calendário de pagamento. As famílias que já eram inseridas no CadÚnico, contempladas com Bolsa Família, a migração foi automática. Então, é até por uma questão de tranquilizar as famílias, não é um momento de procurar, de correr para os CRAS, procurando estar sendo inserido ou atualização dos dados. Aqui em Vitória existem cerca de 10 mil famílias que estão com cadastro desatualizado, quer dizer, são pessoas que poderiam estar sendo beneficiadas por programas sociais, mas que por causa desse descuido
estão fora dos programas. Incluindo esse novo programa, né? E se for o caso de você querer validar os seus dados, o governo leva cerca de 3 meses para te incluir no benefício. Alguém nasceu, alguém se casou e mudou de casa, porventura se alguém faleceu, conseguiu trabalho, tudo isso precisa ser comunicado e esse cadastro precisa ser atualizado. Quanto mais atualizado, melhor é essa base. Lembrando que o cadastro único, ele é uma forma de acesso a outras políticas sociais. E nesse momento é muito importante lembrar que famílias que estejam em vulnerabilidade devem procurar o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, para fazer o agendamento, atualizar seus cadastros. Lembrando que estamos obedecendo o cronograma de pagamento ofertado pelo governo federal, que o pagamento seria a partir de 17 de novembro, ou seja, a partir de hoje já começa esse cronograma de pagamento, conforme já estava pactuado anteriormente para quem era contemplado com Bolsa Família. Então, reforçando, gente, quem já estava no Bolsa Família vai direto para o Auxílio Brasil. Fique atento aí para a atualização do cadastro para não deixar de receber o benefício. Qualquer dúvida é só procurar o CRAS da sua cidade. Para você que está precisando de emprego, hotéis e restaurantes vão abrir aproximadamente 5.000 vagas para o verão que já está chegando, né? Shopping Praia da Costa, a gente tem 3 novas opções gastronômicas que vão criar 200 vagas. Cadastre o seu currículo em www.shoppingpraiadacosta.com.br. O Rancho Beliscão é um restaurante que fica em Jardim Camburi. Tem 2 oportunidades para barman. Envie o seu currículo para ranchobeliscão.com.br. Agora o flagrante de um roubo na porta de uma escola em Vitória. O alvo é esse carro preto. A professora desce do veículo e segue em direção ao colégio. O homem de moletom escuro corre para abordar a vítima. O suspeito está armado. As imagens não mostram, mas ele rende a professora, pega a chave e foge levando o carro. Esse roubo foi registrado por câmeras de segurança do bairro Maruípe. O ladrão já estava na rua esperando para cometer o crime. Vamos para uma pausa rapidinho, gente. Na volta, dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em 90 dias. Secretaria de Saúde reduz o prazo para evitar mortes em idosos por Covid. Você vai conferir novas vagas de emprego. A gente já volta, é um minutinho só. 12h49, TN1 de volta falando da imunização contra a Covid-19. Olha só, quem tomou a vacina da Janssen, que até então era uma dose só, né? A dose única, vai ter que tomar uma segunda aplicação. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Saúde e já vale para quem se vacinou há 2 meses. E depois tem ainda a dose de reforço, que deve ser aplicada após 5 meses. A partir de agora, a dose de reforço também será aplicada nas pessoas com mais de 18 anos. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Nós decidimos ampliar essa dose adicional, doses de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose há mais de 5 meses. Mas uma das mudanças mais significativas foi com relação à vacina da Janssen, que era de dose única. Quem recebeu o imunizante vai ter de tomar a segunda dose e também o reforço. Do início, a recomendação é que essa vacina fosse de dose única, né? Hoje nós sabemos que é necessário essa proteção adicional. Então, esses que tomaram a vacina da Janssen, eles vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante. E a dose de reforço não seria essa segunda. Seria uma dose de reforço lá na frente, 5 meses após, feita com um imunizante diferente. Essa mudança acontece no momento que o Espírito Santo encontra dificuldade em imunizar o público que até então era o alvo da dose de reforço. Até o momento, pouco mais de 10% tomaram a terceira dose. Vale salientar que a vacinação também tem demonstrado que os números aqui no Espírito Santo de casos confirmados e também de mortes caiu. Daí a importância de se imunizar. Todos precisam ter 2 doses da vacina, inclusive a vacina da Janssen, que veio como uma dose, também vai ter sua segunda dose. Então, todos precisam ter, no mínimo, 2 doses. E a dose de reforço já vem sendo ofertada para a população de risco. É muito importante que essa população
tome a sua dose de reforço. Com isso, os anticorpos vão se manter elevados e todos vão continuar protegidos. No mês passado, o estado registrou o menor número de casos confirmados da doença desde abril de 2020, no começo da pandemia. O dado para o especialista só deixa mais evidente a eficiência das vacinas, mas o que explica ainda mortes e novos casos. Nós estamos tendo a pandemia dos não vacinados, ou com vacinação incompleta. A pandemia ainda não acabou, por isso os cuidados ainda são mais do que necessários e já demonstram que são ótimas armas contra o coronavírus. É fundamental que todos mantenham o uso de máscara. E o uso correto de máscara não se precisa repetir. É muito importante que nós ainda mantenhamos os cuidados de higiene. Muito importante que a gente evite aglomeração ainda nesse momento. A previsão do Ministério da Saúde é que as doses da Janssen sejam enviadas aos estados na próxima sexta-feira. A Secretaria Estadual de Saúde disse que pretende começar a vacinação com as doses de reforço já no sábado. Os municípios poderão definir se haverá ou não agendamento para o público-alvo da vacina. Tem que ficar bem atento aí, né, gente? Na manhã de hoje, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou aí outras mudanças para vacinação no estado. A dose de reforço para idosos, por exemplo, passa a ser aplicada num intervalo menor. A Vanessa Calmon vai trazer as informações para a gente. Vanessa, em quanto tempo, então, agora é para tomar a dose de reforço? 90 dias. Bruna, o que acontece, né? É que foi observado entre as pessoas que tomaram as 2 doses da vacina e evoluíram a óbito, né? Acabaram contraindo a doença e evoluíram a óbito. 96% dessas pessoas eram idosos acima de 60 anos e que tinham tomado a 2ª dose em até 90 dias. Então, isso foi observado pelo governo do estado e a partir daí ele a conclusão de que esse grande intervalo de a partir de 5 meses, né, mais de 5 meses, era um intervalo muito grande, quando na realidade a gravidade estava acontecendo muito antes disso, né? A eficácia da vacina estava se perdendo muito antes disso em alguns idosos. Então, por isso, o governo do estado anunciou, essa é a grande novidade que foi falada na coletiva de imprensa agora há pouco, anunciou essa redução na aplicação, então, nesse intervalo entre a 2ª dose e a dose de reforço. Esse anúncio já foi feito pelo governo do estado, mas ainda vai ser publicado e aí sim, então, os municípios podem se organizar para começar essa aplicação. O secretário Nésio Fernandes falou um pouco mais sobre isso. Vamos ouvir o que ele disse. Em média, os óbitos que ocorrem na população idosa vacinada com 2 doses acontece em 90 dias a aplicação da 2ª dose entre o percentual dos idosos que têm escape vacinal. Dessa maneira, antecipando o reforço para 90 dias, nós poderemos ter um resultado de vida real aonde esse comportamento pode ser reduzido ainda mais. Nós voltamos a ter uma média móvel de óbitos inferior a 2 dígitos, chegamos a ter, no mês de outubro, uma média móvel de óbitos de 11 óbitos por dia, já estamos um pouco mais de 6 óbitos, e essa tendência deve seguir com o de queda, deve seguir com o avanço da vacinação. E o nosso foco, inclusive para poder alcançar o risco muito baixo no mapa de gestão de risco, deve estar centrado na vacinação da população idosa e que, neste momento, toda ela poderá ser vacinada com dose de reforço a partir de 90 dias da aplicação da 2ª dose. Pois é, secretário, então falando da importância da aplicação dessa dose de reforço, principalmente nos idosos acima de 60 anos. Só uma outra informação é que, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, na semana que vem, do dia 22 até o dia 26, vai acontecer vacinação dentro das escolas. Isso para vacinar ainda mais adolescentes. Até o momento, cerca de 150 mil pessoas ainda não tomaram nem a 1ª dose da vacina no Espírito Santo. Então, fico alerta, está chegando as festas de fim de ano, é preciso se vacinar para que a gente consiga, então, alcançar aquele risco muito baixo, tão sonhado, para que a gente possa voltar à nossa rotina. Volto com vocês aí no estúdio. Vacinação nas escolas, dado o recado aí, atenção mães e pais também, né? Obrigada, tá, Vanessa, pelas informações. Olha só, agora eu quero falar com você que tem 49 anos ou mais e não aguenta mais pagar caro para ter um plano de saúde. Minha dica é o plano de saúde Med Senior. Ele possui mais de 20 unidades próprias em 6 estados do Brasil, com
com milhares de profissionais de saúde especializados em oferecer qualidade de vida para você. Esse mês, o MedSenior está com uma tabela promocional e estudo de redução de carência com planos completos, sem coparticipação. Ou seja, gente, não tem surpresa na hora da conta. Converse agora com o nosso consultor de vendas e mude para melhor. Ligue agora para 3025-5505. Eu vou repetir, 3025-5505. Plano de saúde MedSenior. Estamos de volta agora, 1h05. Olha, um capixaba de apenas 15 anos anda chamando a atenção de famosos nas redes sociais. Um talento, né, Bruna, da arte? Isso aí, tá vendo já aqui atrás, ó, nosso amigo aqui tá o Jonathan, gente, que é autodidata. Ele aprendeu a desenhar sozinho. E que desenhos, viu? São traços perfeitos que se aproximam muito da realidade. Bora conhecer esse talento? O desenho nem foi finalizado, mas já percebemos o realismo nos traços e na pintura. O artista, Jonathan Williams Vitorino, de 15 anos. Entre os famosos que passaram pelo seu lápis estão Anitta e Gabigol. O jogador Richarlison chegou a postar nas redes sociais a homenagem. O design gráfico e apresentador Felipe Castanhari tem mais de 5 milhões de seguidores e também postou o desenho do rosto dele, feito por Jonathan. Castanhari ainda brincou com o tempo que o artista perdeu fazendo o nariz dele. Reconhecimento que trouxe mais visibilidade a Jonathan. Eu fiquei muito feliz, foi um choque para mim. Eu tinha 300 seguidores, foi para 2.000 e pouco. Fiquei em choque, bastante gente começou a me acompanhar por causa disso. Jonathan começou a se interessar pelo desenho aos 13 anos através de um amigo da escola. Fez curso de pintura em tela, mas não se identificou. O talento veio com desenho, que foi desenvolvido sozinho, por isso é um artista autodidata. Durante a pandemia, olhava vários vídeos sobre desenhos e foi se aprimorando cada vez mais. Pretendo fazer muito mais desenhos e continuar, levar isso para a vida. A mãe do artista é só orgulho. Ela conta que um tio de Jonathan gostava de desenhar, mas na época a família não reconheceu o talento do irmão. Fabiane apoia o filho e acredita no crescimento profissional do adolescente. A gente procura incentivar, né? E você vê o seu filho realizando, você vê a felicidade do filho, não existe nada melhor do que você ver a felicidade do seu filho. Ele é bem organizado, bem disciplinado naquelas coisas que ele quer. Ele não deixa a escola, ele não deixa nota baixa, ele tem horário de escola, ele tem horário de tudo. Jonathan começou a desenhar como hobby, junto com um amigo, mas hoje já é um profissional. Depois dessa visibilidade toda nas redes sociais, já aceita encomendas, inclusive vindas de São Paulo. Eu recebo encomenda pelo Instagram, a pessoa me chama, eu faço o orçamento pela imagem, envio para ela me faz o pagamento e eu começo. As telas podem ser encomendadas e custam entre R$ 250 e R$ 300. Jonathan mora em Vila Velha, de uma família simples, busca o sucesso profissional em sua arte. E não importa se o rosto é de uma celebridade ou de uma pessoa anônima. Eu pretendo virar tatuador, criar um canal para poder ensinar os outros e poder aprender um hobby ou um trabalho para a vida. Que legal, e a família do Jonathan, que é super conhecida da minha família também, as coincidências da vida, né, Jonathan? Olha, que talento, parabéns pra você, tá? É assim que ele é reconhecido como John. E aí, ele tem o Instagram, né? Você vai falar pra gente. Eu já ia falar que eu já tô querendo uma fotinha dessa daí, né? Um desenho desse daí, né? Isso é verdade. Será que não rola não, John? De repente aqui, de nós dois, tá, né? Tá famoso, deve estar caro, hein? Será que tá caro? Sei. Olha, gente, vamos ajudar o John a aumentar essa rede de seguidores, porque realmente ele merece. Que talento, né? Eu vou soletrar aqui pra vocês, ó. @John, JHONN, _DRAWS. Esse daí é o Instagram desse menino de sucesso. Muito talento, muito sucesso pra você, tá, John? Gente, tá na hora de encerrar o TN1. Passou da hora, Passamos gente. do horário. Mas Quando o jornal é bom assim, né? A hora passa que a gente nem vê. Beijo enorme pra vocês, tá? Até amanhã. Tchau, até amanhã.